ao vivo. É? Já. Aleluia! Graça e paz. Eu creio que todos nós estamos mais aliviados diante da aprovação da Anvisa para as vacinas em uso emergenciais. Então a nossa oração ao Senhor é que as vacinas venham, que elas possam ser produzidas aqui e que outras possam vir de fora e que a nossa população possa toda ser imunizada, que a logística funcione, que a distribuição seja de maneira equilibrada, equitativa, justa, né? E que nós possamos o mais rápido possível sair desta condição. Eu creio que isto ainda deve durar alguns meses, mas nós já conseguimos ver, né, uma luz no fundo do túnel, e eu creio que as coisas, a partir do início dessa imunização, devem melhorar. Então, que Deus seja glorificado por isso, a nossa gratidão a Deus, e que nós possamos seguir em frente, com a ajuda do Senhor, entendendo que Ele tem cuidado de nós e vai continuar cuidando. Então, que esta graça e esta paz venha encher a tua vida, a vida de todos aqueles que estão nos assistindo, que vão assistir o vídeo, a gravação através das redes sociais, uma live, um culto feita de uma maneira simples, humilde, mas com um desafio muito grande de abençoar vidas e de levar o reino de Deus aos quatro cantos de toda esta terra. É algo desafiador, né? É algo difícil de se medir, mas nós entendemos o poder de alcance que a internet tem. E o grande desejo do meu coração é poder abençoar a sua vida nesta noite, através da palavra de Deus, das Escrituras, né? Eu que no final do ano, no princípio, nos primeiros dias deste ano, orando e buscando em Deus o que trabalhar, o que Deus queria falar comigo, e o que Ele trouxe ao meu coração justamente foi o Sermão da Montanha. E por que este texto eu entendo? Porque na realidade é como se ele fosse um resumo de toda a Escritura. Eu entendo que a Bíblia, a palavra de Deus, é o manual do fabricante. E aqui nós encontramos tudo que nós precisamos, tudo aquilo que nós precisamos conhecer, entender e aplicar nas nossas vidas, para que nós possamos viver e caminhar de acordo com a vontade de Deus. E nós começamos há 2 domingos atrás este sermão que nós encontramos tanto em Lucas 11 como Mateus 6. Eu tenho usado o texto de Mateus 5, 6 e 7, né? Talvez o maior discurso, a maior pregação de Jesus que nós encontramos nas Escrituras. E falando, né, o princípio deste sermão fala das bem-aventuranças, princípios de vida prática, e o que mais me chama a atenção neste sermão é justamente isto, o desafio de nós vivermos estas verdades, estes princípios. Há uma declaração de Gandhi em que ele diz assim, que se perdesse todos os livros sacros, né, de toda a humanidade, e só restasse este Sermão do Monte, ele diz que nada se perderia. E eu creio que é uma verdade, porque eu entendo que este Sermão da Montanha é o resumo de uma vida de coerência, de uma vida equilibrada, de uma caminhada cristã de acordo com a vontade de Deus. E quando nós estudamos as bem-aventuranças, algo que ficou muito claro foi um abismo
que fica estabelecido entre o cidadão do mundo e o cidadão do reino, né? E nós entendemos que há um abismo muito grande. Por quê? Porque o estilo de vida que o Senhor, que Jesus, que Deus espera de cada um dos cidadãos do reino, ele é totalmente oposto e contrário ao estilo de vida do mundo. Então, nós precisamos entender esta realidade, e o grande desafio que veio ao meu coração e eu tenho transmitido a cada um de vocês é justamente buscar viver esta realidade, este estilo de vida como cidadão do reino, como um seguidor de Jesus. Aliás, né, que o mundo em que nós estamos vivendo, né, ele está imerso nas mídias sociais, onde milhões de pessoas seguem e são seguidas. E a primeira pergunta que eu queria lançar no seu coração nesta noite é justamente esta: você é um seguidor de Jesus? Eu creio que sim, a resposta é sim. E este estilo de vida é justamente isto que o Senhor espera de cada um dos seus seguidores. Este é o estilo de vida de um cidadão do reino dos céus. E eu quero continuar nesta noite, né? Nós já aprendemos as promessas, as bem-aventuranças que Deus tem reservada para cada um de nós. Cada bem-aventurança desta tem uma promessa, e nós também já aprendemos que nós, como cidadãos do reino, devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Sal da terra, porque o sal é muito mais do que dar sabor. Uma das características da qualidade do sal é manter a pureza. Porque se nós, eu dizia já no domingo passado, se nós pegarmos um pedaço de carne e deixarmos ele no ambiente fora da geladeira, ele com certeza ele vai começar a apodrecer. Agora, se você salgar este pedaço de carne, ele vai se manter puro, porque uma das propriedades do sal, como eu disse, é justamente manter a pureza. E nós somos, como cidadãos do reino, chamados para levar esta pureza, a pureza do Evangelho, a pureza do reino de Deus, a pureza do amor de Deus, enfim. Nós somos chamados para ser sal da terra e também para ser luz do mundo. Este texto e este desafio ligado a Isaías 60, né, quando o profeta diz que nós precisamos nos dispor, porque a glória do Senhor nasceu sobre cada um de nós. Né? Desperta, dispõe, resplandece, porque a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre nós, sobre a minha vida, sobre a sua vida, a glória do Senhor tem brilhado. E nós somos os instrumentos, os canais que Deus vai usar nesta terra, aonde nós estamos, aonde você estiver, para fazer brilhar a luz de Cristo na vida das pessoas. E eu queria continuar, né, este sermão e trazer algo muito prático e muito importante. Eu queria entrar em Mateus capítulo de número 6 e queria falar nesta noite sobre oração, principalmente sobre um modelo de oração que Jesus nos ensina através da palavra. Quando os seus discípulos vêm até ele e pedem para Jesus que Jesus os ensinasse como orar, assim como João fez com os seus discípulos. E Jesus, no capítulo de número 6, eu queria que você então abrisse a sua Bíblia ou o seu aplicativo junto comigo. Mateus capítulo de número 6, a partir do verso de número 5, Jesus ele
dá algumas orientações, ele entra no assunto da oração, que é um dos principais alicerces da nossa caminhada cristã, um alicerce necessário para que nós possamos continuar nesta trilha, neste caminho, nesta caminhada como cidadão do reino dos céus. Então, eu quero ler e gostaria que você pudesse ler junto comigo. Jesus, ele diz assim: e quando tu orares, não seja como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Jesus está falando, olha, os religiosos, isso era uma realidade daquela época, mas que nós podemos normalmente ver no nosso tempo, no nosso dia a dia, nos ensinando, né, que a questão da oração não é algo para que as pessoas nos vejam orando, e nada disso. Ele diz que quando nós formos orar, nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto, e o Pai que vem em secreto, ele nos recompensará publicamente. Então, a oração é algo alvo de uma intimidade nossa com Deus. Orar fala em se relacionar, orar fala em comunhão, orar fala em desenvolver um relacionamento de intimidade. Foi assim no princípio da criação, e isto foi restaurado através de Jesus, na realidade. Isto já existia até mesmo antes dele, mas eu creio que Jesus, ao vir a se fazer carne neste mundo, ele é o Verbo encarnado de Deus, entre tantas coisas, ele também nos ensina como orar, um modelo de oração, e ele nos orienta que nós não precisamos fazer isto para nos mostrar, mas que isto é fruto, é produto, é produzido num relacionamento de intimidade, né, pessoal com Deus. E ele diz mais: e orando, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mas vós não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe que tendes necessidade antes mesmo de lhe pedirem. Então, Jesus dá algumas orientações que são muito importantes. Primeiro, oração é comunhão, é relacionamento. Quando ele usa a figura de pai, ele já deixa claro que é uma coisa de um relacionamento entre um pai e um filho. Outra coisa bastante importante, Jesus ele deixa claro que nós podemos e devemos ir diretamente a Deus. Nós não precisamos de nenhum intermediário, nenhum. Não há nas Escrituras nenhuma orientação, não há nas Escrituras nenhum intermediário. Aliás, existe um único caminho para se chegar ao Pai. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 1, né, em João, capítulo 1 não, João 14, 6, Jesus ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, um artigo definido. Jesus não é um dos caminhos, como muitas religiões professam, muitas religiões que usam a Bíblia. Jesus é o único caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, através dele. Então, as Escrituras nos ensinam que toda oração que nós fizermos, nós fazemos em nome de Jesus, por intermédio
dele. Então, como eu disse, né, não há necessidade de intermediário. E também a orientação que nós não devemos usar de vãs repetições. Não é uma reza, não é um mantra, é relacionamento, é intimidade, é uma conversa, é um bate-papo com o nosso Pai Celestial. Isto que é a oração. E aí, no versículo de número 9, ele diz assim: orai, pois, da seguinte maneira, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Como eu disse, este é um modelo, não é algo para nós ficarmos repetindo. É um modelo. E este modelo que Jesus nos ensina através das Escrituras começa com adoração, começa com um louvor, começa com uma declaração da grandeza de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Enfim, você pode começar o teu tempo de relacionamento, de oração com Deus, adorando, louvando, declarando, falando das grandezas de Deus. Então, este modelo começa com adoração. Adoração. Santificado seja o teu nome. O segundo elemento desta oração de Jesus: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto fala de submissão, isto fala que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele não vai estar em segundo, nem em terceiro, nem em quarto. Nós precisamos aprender a colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Primeiro lugar. Olha a declaração. Seguindo aqui Mateus 6, antes de continuar este modelo de oração, nesse capítulo 6 mesmo, né, aqui pelo verso 25, depois você pode ler, Jesus ele começa a falar dos cuidados com a nossa própria vida, dos cuidados da vida. E ele diz assim: não andeis ansiosos ou preocupados pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Né? Nós estamos aí praticamente há 10 meses vivendo num tempo de insegurança, de incertezas, de medo, de perigo, todos correndo o risco, né, de serem contagiados por este vírus. Quantas e quantas vidas já foram ceifadas, né? E mesmo com todo o cuidado, com toda a prevenção, nós estamos correndo o risco de, em algum momento, até mesmo pegarmos este vírus, sermos acometidos por ele, né? Mas Jesus está falando: olha, embora sejam tempos difíceis, embora a preocupação possa vir, a ansiedade possa vir, pode, é lógico que pode, mas quando Jesus fala em ficar, em permanecer, isso indica uma constância. O que Jesus está nos orientando é que a preocupação pode vir? Pode, mas nós não podemos ficar, permanecer preocupados, ansiosos com as coisas, com o que está acontecendo. Nós precisamos sim cuidar, mas não ficar preocupado, ansiosos. A ansiedade tem tomado vidas, né? A depressão tem tomado vidas, o pânico tem tomado vidas, e não é tempo disto. A orientação de Jesus é: não fique assim, não permaneça, não ande, né, preocupado com o que você vai
comer, beber e vestir. E ele diz, né, olhe para as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem armazenam, e o Pai Celestial cuida de cada uma delas, Ele vai cuidar de vocês. Então ele vem falando com relação aos cuidados da vida, que nós não devemos ficar preocupados. Nós entendemos que a nossa dependência está em Deus. A nossa esperança e a nossa confiança está nele, não está no governo, na política, não está em recursos, enfim, a nossa confiança e esperança precisa estar em Deus. E ele vem dizendo isto, e aí no versículo 33 deste capítulo de número 6, ele diz assim, 32, por todas estas coisas, os gentios, quem são os gentios? São as pessoas, o povo sem Deus. Por estas coisas os gentios buscam, porquanto o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe, e a promessa que nós entendemos até mesmo neste capítulo de número 6 de Mateus, é que Deus vai cuidar de nós, vai cuidar de você, da sua casa, nada vai faltar. Nada, nada. Então ele diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Outra promessa de Deus, que quando nós colocamos Deus no devido lugar, em primeiro lugar nas nossas vidas, quando nós buscamos o reino de Deus, a justiça deste reino, como cidadãos do reino, quando nós vivemos de maneira de acordo com a palavra de Deus, que é a vontade dele para cada um de nós, como nós vivemos assim, quando nós priorizamos Deus na nossa vida, na sua vida, a promessa de que tudo aquilo que nós precisamos, todas as nossas necessidades, elas vão ser supridas. Então, nós começamos com adoração, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, entendendo que até mesmo Paulo, quando escreve a carta à igreja em Colossenses, no capítulo 1, verso de número 13, ele diz que nós fomos transportados de reino, do reino das trevas para o reino de Deus, através da obra de Cristo na cruz. Então, quando nós buscamos, quando nós vivemos a justiça deste reino, quando nós vivemos como cidadãos do reino dos céus, né, nós temos a promessa de Deus, que Ele vai cuidar de nós. E isso fica muito claro porque a oração, ela continua, e Jesus nos ensina neste modelo de oração, né, sobre provisão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia, o sustento, aquilo que é preciso, que é necessário, nos dai hoje. Não é amanhã, não é semana que vem, não é mês que vem. Quando eu me preocupo com o amanhã, isto que gera dentro de nós preocupação e ansiedade. Então, Jesus está nos orientando. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que hoje? Porque hoje eu tenho a promessa da provisão de Deus. Porque hoje eu tenho a promessa da ajuda de Deus, do socorro de Deus. Tanto que no final, se você for leia esse capítulo de número 6 inteiro de Mateus. Lá no final, Jesus ele repete novamente: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber e vestir. E ele diz assim: basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. O que significa isso?
O que Jesus nos ensina através destas palavras? Ele nos ensina que nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Você precisa aprender a viver um dia de cada vez. Um dia. Por quê? Porque nós temos a capacidade, a condição, a ajuda de Deus para cada dia. A promessa de provisão e de suficiência de Deus para cada dia. Então, Ele está nos ensinando sim a orar pela provisão, mas a provisão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje. E Ele continua dizendo. Há uma promessa, entre tantas, que eu quero, até me lembrei agora, eu quero citar, uma promessa de provisão. Está em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 19. Promessa de Deus de provisão, de suprimento para a sua vida. Guarda essa promessa. Filipenses 4, 19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glórias por Cristo Jesus. Então nós temos a promessa de Deus. Além do modelo de oração, nós temos uma promessa de provisão da parte de Deus. A declaração de Paulo, dizendo que Deus, Ele vai suprir, não é algumas necessidades, todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Algo que nós precisamos ter muito claro também, e é muito importante, tudo que nós temos de promessas de Deus, elas estão em Cristo, é por meio dEle, é nele, é através dEle, através da obra que Ele realizou na cruz do Calvário, é que nos dá acesso, né, a essa e tantas outras promessas do cuidado, da proteção, da provisão, do livramento de Deus para as nossas vidas. Então, provisão, adoração, colocar Deus em primeiro lugar e orar pela provisão diária, pelo pão de cada dia. Outro elemento, um quarto elemento, perdão. Perdão. Verso 12 de Mateus 6. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha que o nosso perdão está condicionado a nós perdoarmos. E quando nós olhamos para o original grego, né, perdão, apeses, o sentido é de deixar ir, de liberar. Né? De liberar. O sentido é de apagar da nossa memória aquele mal que foi feito a nós, como se nada tivesse acontecido. Isto é o que a Escritura diz. Perdão é isto. Perdão é liberar. É liberar. É deixar livre. E o sentido é de apagar da nossa memória como se aquele mal que nos fizeram, aquele dano, aquela injustiça, aquela humilhação, não importa. Não importa o que nos fizeram. Porque nós precisamos entender e aprender que nós recebemos um perdão da parte de Deus incondicional e imerecido. Nós não merecíamos a obra que Jesus
realizou na cruz do Calvário. Isto é graça. Isto é resultado do grande amor de Deus pelo homem, pela sua criação. Então, não há mérito, nunca houve, nem nunca vai haver, né? Então, nós precisamos entender que para nós recebermos perdão, nós precisamos conceder também. Nós precisamos ser humildes o bastante para reconhecer os nossos erros, os nossos pecados e confessá-los a Deus pedindo perdão, e nós recebemos perdão, né? Eu quero desafiar você a ler a primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 1, versos 8, 9 e 10. Ali nesta carta, não no Evangelho de João, na sua epístola, na primeira epístola, ele declara assim: se dissermos que não temos pecado, mentimos. Verso 9, mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A questão do pecado, nós precisamos entender isso também, é que nós já fomos perdoados em Cristo, de todos os nossos pecados, mas e não somos mais escravos do pecado. Mas João também ele declara que aquele que é nascido de Deus, aquele que entregou a sua vida ao senhorio de Cristo, aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que foi regenerado em Cristo, este não vive mais na prática do pecado. Não vive mais. Agora, nós continuamos vivendo num corpo limitado, humano. A nossa humanidade ainda continua dentro de nós. E nós ainda continuamos sujeitos a errar, a falhar, a pecar. Só que o pecado já não é mais uma prática na nossa vida, e sim um acidente. E justamente a oração é um dos alicerces da nossa caminhada cristã, justamente em função disto, porque quanto mais nós oramos, quanto mais tempo de oração, isso significa mais relacionamento e mais intimidade com Deus. E quanto mais nós conhecemos Deus, nos relacionamos com Ele, temos intimidade com Ele, muito menos erros nós vamos cometer, muito menos pecados. E quando, né, por um acidente, não algo premeditado, existe uma grande diferença. E quando por acidente nós falharmos, errarmos, pecarmos, a palavra diz que se nós confessarmos para Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E aliás disso, a dívida que Jesus, com o seu sangue vertido e a sua vida dada naquela cruz, nós recebemos um perdão que não tem preço. Qual o preço do sangue de Jesus? Não tem como quantificar. A nossa dívida, as Escrituras dizem que o salário do pecado é a morte. E a morte, o significado desta palavra é separação. Todo aquele que morrer, todo homem, todo ser humano que morrer sem alcançar esta salvação, sem Deus, está condenado a viver a eternidade no inferno. O inferno existe e é para lá, né, o destino, a destinação do inferno é para o diabo e os seus anjos. O homem vai para lá de abelhudo, né? Mas todo aquele que creu em Jesus, que o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, se tornou filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus, só aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 11. João declara assim, que Jesus ele veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus,
ele veio para o povo judeu, para o povo dele, mas os judeus não receberam Jesus, o rejeitaram. Graças a essa rejeição, este evangelho, esta salvação nos alcançou, porque a continuação deste texto diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todo mundo não é filho de Deus, não. Todos são criação de Deus, criaturas de Deus. Filho de Deus só é aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que as Escrituras declaram que nasceu de novo, que foi regenerado em Cristo. Então, nós precisamos entender esta realidade. Filho, só aqueles que receberam Jesus, que creram nele e na sua obra. Então, estes têm o perdão. Este perdão, é numa medida, a dívida que nós tínhamos era impagável. E as Escrituras dizem que o escrito de dívida que nos era contrário, ele cravou lá na cruz do Calvário. Jesus pagou um alto preço, o preço de sangue, para que nós fôssemos perdoados, remidos, justificados e reconciliados com Deus. Esta é a grande salvação que nós recebemos e é imerecida. Este perdão é imerecido. Se você tem dúvida com relação a isso, eu aconselho você a ler neste mesmo Evangelho de Mateus, o capítulo 18, lá no finalzinho, a parábola do servo incompassivo, que deixa muito claro o tamanho da dívida que nós tínhamos. Não merecíamos, mas ele nos perdoou total e incondicionalmente. E nós devemos perdoar o nosso semelhante da mesma maneira, mesmo que ele não mereça, mesmo que ele não mereça. Nós não merecíamos, Deus nos perdoou. Então, nós precisamos perdoar da mesma maneira. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu peço perdão e libero perdão. Elas estão condicionadas. Eu só recebo perdão se eu também perdoar. Então, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E o último elemento é proteção. Proteção. Verso de número 13. Não nos conduza à tentação, ou nos livre das tentações, mas também livra-nos de todo o mal. Tentação, no original grego, pairasmo, fala de uma sedução ao pecado, tendo como origem tanto o nosso desejo interior, como também situações e circunstâncias externas. Então, nós precisamos pedir, sim, que Deus nos ajude, que Ele nos livre na e das tentações, porque nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas. As Escrituras dizem que ele fica andando ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. Ele fica procurando uma brecha, um buraco, uma porta, e a porta que dá legalidade para o diabo tocar nas nossas vidas se chama pecado. Então, por isso que nós precisamos do perdão e precisamos perdoar. Porque quando eu não perdoo, eu também estou pecando. Então leia Mateus 18,
Lá no finalzinho, a parábola do servo incompassível, você vai ver, né, como Jesus trata e o que ele declara ali. Ele diz que o Pai Celestial não vai perdoar se nós também não liberarmos perdão. Então, eu coloco as minhas barbas de molho. Eu preciso perdoar da mesma maneira como eu fui perdoado. E a minha dívida, com certeza, era muito maior. Então, proteção. O Senhor nos livra na tentação e nos livra de todo o mal. Como eu disse, o inimigo das nossas almas, ele vive. Ele fica rodando. Paulo fala em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo de número 6, que nós vivemos em um estado de guerra constante. E a nossa luta, entenda, a sua luta não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades e poderes que dominam nas regiões celestiais do mal. Estes são os nossos inimigos, o diabo e os seus anjos. Então, nós precisamos aprender a perdoar para poder ser perdoados. Então, um grande desafio, mesmo porque humanamente nós não temos a capacidade e a condição de vivermos as realidades dos princípios da palavra, dos mandamentos de Deus. Nós só conseguimos isto em Cristo. Em Cristo é possível, né? Uma declaração de Paulo também, né, na própria carta aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 13, ele diz assim: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, nós podemos sim, né? Porque a grande questão é como viver esta realidade. Como viver esta realidade? De maneira prática. E a promessa, a resposta, eu gosto de uma das versões, eu creio que uma das novas versões em português, né, uma linguagem nova que saiu há pouco tempo, que ela traz esta declaração: eu posso fazer tudo o que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Então, não é na sua força, não é na sua capacidade, é em Cristo, é nele e através dele que é possível viver este estilo de vida como cidadão do reino dos céus. Então, eu queria orar nesta noite. Este é o desafio que eu quero deixar ao seu coração, um modelo de oração que Jesus ensinou, aliás, o único. Nós vemos ao longo dos evangelhos várias orações de Jesus, mas o único modelo que ele deixou gravado, escrito, para nos orientar é a oração do Senhor, que nós chamamos de Pai Nosso. Então, um modelo que fala de adoração, um modelo que nos ensina que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, um modelo que fala de provisão, que fala de perdão e que fala de proteção. Então, que nós possamos aprender, mas muito mais do que conhecer, viver esta realidade. Nós precisamos viver uma vida de oração, uma vida devocional, todos nós, né? Há uma canção de uma cantora, a Cassiane, que ela diz que oração é alimento, né? E ela nunca viu um justo sem resposta ou ele ficar no sofrimento. Independente de tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós temos, você tem promessas de Deus para a sua vida. Então, faça deste modelo, né? Faça deste modelo
um modelo de oração na sua vida devocional, né? É uma orientação, um norte, porque oração é comunhão, é relacionamento com Deus. Isto é o mais importante. Ele é o nosso Pai, nós somos os seus filhos, e o que Ele mais quer e deseja é relacionamento com você, comigo e com você. Então eu quero orar para que você alcance esta vida de oração, de comunhão, de relacionamento e de intimidade com Deus. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, o Paracleto de Deus, aquele que foi enviado para nos ajudar. Espírito Santo, nos ajuda a desenvolvermos uma vida de oração, uma vida devocional, uma vida de relacionamento, de comunhão, de intimidade com o nosso Pai Celestial, contigo, Senhor Jesus, com Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo, nos capacita, nos leva a isto. Eu oro por cada um daqueles que estão me ouvindo, me assistindo nesta noite, e por aqueles que também vão assistir a gravação desta live, que cada um deles sejam tocados, sejam mudados, e que a partir desta noite, a partir de ouvirem esta palavra, desenvolvam uma vida de comunhão e relacionamento com Deus, o nosso Pai Celestial, através da oração. Em nome de Jesus, que seja assim na sua vida, meu querido, minha querida. Fica este desafio no seu coração. Nós precisamos de uma vida de oração, porque ela vai ser um dos principais alicerces da nossa caminhada como cidadão do reino de Deus. Deus abençoe, uma semana de muita vitória, de muitas conquistas. Continue orando para que Deus providencie. Ele é o Deus de toda provisão. Que a vacina da Índia venha, que outras vacinas venham, mas que toda a nossa população possa ser imunizada, e a partir daí nós possamos, eu não creio, voltar ao nosso normal como nós vivíamos, mas podermos viver uma vida muito melhor do que esta que nós temos vivido nesses dias, com tantas incertezas, com tantas preocupações, enfim. Deus abençoe você, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém.